Paz do Senhor, meus irmãos. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 60 até o versículo 1 do capítulo 7. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos, para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Eu sei que alguns estão aí na expectativa, porque sabem que eu já fui um pastor pentecostal, né? Então muitos podem estar pensando, será que ele vai falar em língua estranha hoje? Pode ser que eu fale, mas vai ser grego e hebraico, né? Aí é estranho para muita gente, inclusive para mim que estou aprendendo agora no seminário. Mas, apesar de ser estranho, é uma língua fascinante. São línguas fascinantes, né? O grego e o hebraico. Mas não se preocupem, porque o apóstolo Paulo disse, olha, se for falar em língua estranha, tem que ter alguém que interprete. Eu não sei se tem ninguém aqui que saiba grego ou hebraico, então eu vou deixar disso, né? Além do que, se eu for falar, muitas palavras sairão erradas, porque eu ainda estou engateando no grego e no hebraico. Mas vamos falar a palavra de Deus, né? Mesmo quando eu estava no movimento pentecostal, em uma igreja pentecostal, quase não falava em línguas estranhas. Então não preciso, irmãos, se preocupar, eu não vou falar agora. Mas uma coisa que eu trago de lá, isso eu não vou deixar, é de emocionar na presença de Deus, né? Eu estava ouvindo as músicas, a última música aqui especialmente, e comecei a chorar aqui na presença de Deus, porque pude observar Deus falando conosco aqui através do louvor, né? A mensagem que nós vamos pregar aqui nesta noite, os irmãos vão observar que tem tudo a ver com o que foi cantado aqui do começo ao fim, né? E eu não combinei com o nosso presbítero que dirigiu o louvor, ele foi que escolheu os cânticos, a equipe de louvor também, eu não combinei com o irmão Esdras os hinos que seriam cantados aqui. Não sei se o Caleb comentou alguma coisa, eu acho também que ele nem sabia o que eu ia pregar, a não ser a minha esposa, né? E às vezes eu sempre estava ali comentando com ela, falar assim, eu acho que é assim, né? Mas o Caleb às vezes pode ser que ouviu e comentou alguma coisa. Mas eu acredito que não, que ele está fazendo tarefa, não está nem prestando atenção nas nossas conversas. Mas então eu pude observar que realmente Deus já havia decretado o que ia acontecer aqui nessa noite, né? Como nós sabemos que ele decretou tudo desde a eternidade. Então, nada que vai acontecer aqui hoje, ou que já aconteceu, é sem propósito. Tudo foi planejado pelo nosso bom Deus. E eu quero, então, ler com os irmãos o capítulo 6 de João, dos versículos 60 até o capítulo 7 e o versículo 1. Diz assim o texto sagrado. Os irmãos só acompanhem comigo a leitura. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em cima do capítulo 6, que nós vamos meditar nesta noite. Como é um capítulo extenso, eu resolvi ler só a última parte, dos versículos 60 ao 71, porque senão, às vezes, não teríamos tempo de falar todo o capítulo. São 71 versículos. Mas a minha intenção é trazer a mensagem dos irmãos em cima de todo o capítulo 6. Eu sei que muitos vieram aqui nesta noite querendo que o pregador falasse algo a respeito dos seus problemas pessoais. Algo que fosse de encontro às suas aflições, às suas angústias, aos seus problemas que são dos mais diversos. Mas eu quero te dizer que eu não vou falar sobre seus problemas. Muitos aqui, às vezes, vieram também querendo que o pregador falasse ou trouxesse soluções para esses problemas. O seu problema é esse, faça isso. O seu problema é aquele, faça aquilo. Mas também não é essa a minha intenção. Eu quero falar para você de quem pode solucionar todos os seus problemas. Eu quero falar para você de uma pessoa que é a solução para todos os problemas. Eu quero falar para você de Jesus, o pão da vida. O versículo 1 do capítulo 7 diz que Jesus andava para a Galileia, depois das coisas que nós acabamos de ler, porque os judeus já procuravam matá-lo, e por isso Jesus evitava a Judeia. Preferia, a partir daquele discurso, andar mais pela Galileia. Mas o que havia dito Jesus de tão grave assim que os judeus queriam matá-lo? O que Jesus havia feito de tão grave que os judeus quisessem matá-lo? Vamos ver então, começando justamente do versículo 1. Os irmãos podem ficar com suas Bíblias abertas e quiserem acompanhar aí. Nós vamos, de certa forma, estar lendo o capítulo e meditando nele. Os fatos que se desenrolam, agora eu gostaria que você prestasse bem atenção, só para a gente situar espaço-tempo aqui, para a gente entender bem o que Jesus disse e por que disse, para quem diz. Os fatos narrados em João capítulo 6, eles acontecem justamente na véspera da Páscoa. A Bíblia nos diz que era véspera da Páscoa, nós vamos ver isso aí no versículo 4 do capítulo 6. Jesus estava em uma circunstância que, de certa forma, era entendida pelos judeus. Então, o que era a Páscoa? Eu acredito que aqui a maioria sabe, mas era uma festa que comemorava ou relembrava a saída dos israelitas da terra do Egito, o Êxodo. A Páscoa era um memorial que fazia com que o povo de Israel relembrasse o Êxodo, e isso era feito todos os anos. E na Páscoa, o povo de Israel tinha em mente, segundo alguns estudiosos, pelo menos 3 fatos importantes que aconteceram na época do Êxodo. Então, eles tinham em mente a primeira Páscoa, A primeira Páscoa, eu também acredito que os irmãos já saibam, mas às vezes pode ter alguém que não saiba. A primeira Páscoa é aquele episódio que acontece logo após Moisés anunciar a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos egípcios. Deus então diz para os israelitas: olha, a família que tiver sangue, passado sangue no umbral da porta, o anjo que vier com o dever, o objetivo de matar os primogênitos, passará sobre esta casa e não matará o primogênito daquela família. Mas para passar o sangue na porta, deveriam matar um cordeiro. E matando esse cordeiro, a carne do cordeiro
seria comida por toda a família assada. A carne seria assada e comida por toda a família, e eles comeriam aquela carne com ervas amargas e comeriam ali com pães sem fermento, pães asmos. Então, esse seria um ritual que seria feito lá, antes do anjo matar os primogênitos do Egito, mas que depois seria repetido por todo Israel por todos os anos. Então, essa é a Páscoa. Outro episódio que era marcante na memória dos judeus era justamente a travessia do Mar Vermelho. Um grande milagre. Israel, então, depois do episódio da Páscoa, depois da morte dos primogênitos egípcios, da última praga, Israel é libertado pelo rei do Egito, pelo faraó, e então Israel vai embora, mas quando chega na frente do Mar Vermelho, eles estão em uma situação difícil, porque atrás estava o exército de faraó e à frente um mar que era intransponível. Deus então manda Moisés pegar o seu cajado, tocar o mar se abre e o povo de Israel passa pelo mar a pé enxuto. Eu acredito que essa história todos nós, mesmo aqueles que ainda não são crentes, conhecem, seja porque ouviu dizer, seja porque leu a Bíblia ou seja porque assistiu em algum filme. E o outro episódio marcante na memória dos judeus, que era relembrado na Páscoa, era justamente o milagre que aconteceu no deserto, em que Deus dá ao povo pão do céu, o maná, o conhecido maná. A Bíblia nos diz que o povo de Israel saiu do Egito e atravessa o mar, mas depois do mar havia um deserto em que o povo de Israel tinha que peregrinar. Eles não tinham, então, o que comer. A alimentação era escassa e eles murmuravam contra Deus. Deus, então, diz a Moisés que haveria de mandar a eles um pão do céu. Este pão era o maná. Por que maná? Segundo a Bíblia, a toda manhã amanhecia como se fosse uma relva, um orvalho por sobre a terra, como se fossem pequenos grãos que eram espalhados pelo solo, e os israelitas vinham, catavam esses grãos e ali faziam seus pães. Quando eles viram isso pela primeira vez, eles disseram maná, que significa o que é isso, né? Então, e isso ficou marcante na memória do povo de Israel. Quer dizer, Deus alimentou o seu povo durante a sua caminhada, a sua jornada pelo deserto. Então, estes 3 milagres eram vivos na memória do povo de Israel. E a Bíblia nos diz, no capítulo 6, versículo 1, o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois de que coisas? Das coisas que foram narradas no capítulo 5, 4, que aí nós teríamos que ler todo o capítulo. O interessante é que, os capítulos anteriores, o interessante é que João, ele sempre faz uma conexão entre uma história e outra. Mas no versículo 2 ele já explica do que se tratava. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, depois que Jesus havia curado diversos enfermos, seguia-o uma grande multidão. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Versículo 3. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. É o que eu acabei de dizer. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então aqui agora, Jesus vai realizar um grande milagre. Será que ele vai fazer este milagre por acaso? Ou será que este milagre foi feito com um propósito, foi realizado com um propósito, justamente porque, de certa forma, se relacionaria com aqueles milagres que estavam vivos na memória do povo de Israel, que já havia acontecido há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás. Então, disse Jesus no versículo 6, aliás, diz João no versículo 6, mas dizia isto, Jesus, para experimentar a Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí
um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-lhes entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo disto, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, aqui, neste momento, Jesus faz um grande milagre, a multiplicação dos pães. Eu sei que você já ouviu muitas pessoas pregando sobre este texto, e aí, atribuindo a este texto interpretações relacionadas ao seu dia a dia. Assim como Jesus multiplicou os pães lá para 5.000 homens, ele vai fazer um milagre na sua vida também. Ele vai multiplicar o seu salário, vai multiplicar suas finanças, vai fazer isso porque ele é milagroso, né? Milagreiro, né? Ele é. Mas será que Jesus fez este milagre somente com o propósito de demonstrar que ele era todo-poderoso e que eles estavam diante de um ser especial? Será que Jesus fez este milagre somente com essa intenção? Ou será que este milagre estava relacionado justamente com a Páscoa? Será que este milagre estaria relacionado justamente com a Páscoa que aconteceu, com a primeira Páscoa que aconteceu ainda lá no Egito, antes do povo sair para a terra prometida? Por óbvio que esta era a intenção. Por óbvio que esta era a intenção de Jesus. Jesus, ao fazer este milagre, ele estava dizendo ao povo de Israel: olha, aqui está aquele que fora prometido. Vocês estão diante daquele que fora prometido e que fora tipificado lá na Páscoa. Vocês estão diante daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na Páscoa, quando vocês, os seus antepassados, sacrificaram um cordeiro e aquele cordeiro fora imolado e o seu sangue salvou os primogênitos, assim também está diante de vocês aquele que é maior que aquele cordeiro e que, na verdade, é o cumprimento daquele tipo que havia acontecido há centenas de anos atrás. Então, prestem bem atenção nisso. Jesus não fez o milagre por acaso. Jesus fez o milagre com um propósito. O propósito de trazer à memória do povo de Israel aquilo que aconteceu lá na história deles, que tipificava a nossa redenção, que tipificava aquele cordeiro que haveria de vir e morrer pelos seus eleitos. Então, isso nos dá a lição de que os milagres que Deus faz, eles não são para atender aos nossos caprichos. Os milagres que Deus faz, eles não acontecem simplesmente porque nós somos o centro da atenção de Deus e, portanto, Ele está aí trabalhando por nós. Não é assim. Os milagres que Deus faz, eles cumprem um propósito. E o seu propósito final é o de glorificar a Deus. Mas todos estes milagres são meios para alcançar os eleitos de Deus. Então, muitas vezes, nós ouvimos constantemente alguém dizendo que Deus está disposto a fazer tudo por você. Nós ouvimos alguém dizendo que se você colocar Deus na parede, você vai receber a sua bênção, a sua vitória. O milagre vai acontecer porque Deus está ao seu serviço. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Até mesmo este milagre, nós vamos ver mais à frente que os próprios judeus não entenderam o significado deste milagre. Até mesmo este milagre aconteceu não para impressionar o povo judeu, e nem para atender à necessidade daquele povo faminto, simplesmente, mas este milagre Deus o fez com o propósito de mostrar o seu poder redentor. Muito bem. Logo em seguida,
A Bíblia nos diz que nós vimos aí, que quando o povo de Israel viu que aquele milagre que Jesus fez, e eles não entenderam, eles ficaram impressionados, disseram, olha, aí está o cara, está o homem, é dele que nós precisamos para fazer rei. Esses romanos ficam aí nos prejudicando, nos subjugando, nós estamos passando necessidade, de repente o homem faz um milagre desse, era só 5 pães, 2 peixinhos, e nós estamos agora diante de um homem que pode suprir todas as nossas necessidades, vamos fazer dele o rei. Mas Jesus não tinha esse propósito, Jesus não tinha essa intenção, pois o reino de Deus não é deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é daqui, vocês estão entendendo errado. Jesus então saiu de perto deles, sem que eles percebessem, e foi para um monte. E a Bíblia nos diz, no versículo 16, que ao descambar o dia, ou seja, ao entardecer, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temeis. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Outro milagre acontece em seguida. Não tem algo parecido aqui com a história do Mar Vermelho? Tem ou não tem? Ou só eu que tenho essa impressão, né? Vejam bem, lá na história do Êxodo, a Bíblia nos diz que Moisés toca o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. Agora aqui nessa história do Mar da Galileia, a Bíblia nos diz que Jesus anda sobre as águas. Tem ou não tem uma relação? Tem. Jesus estava agora fazendo um outro milagre, demonstrando, olha, aqui está para os seus discípulos quem é maior que Moisés. Aqui está um profeta maior que Moisés. Aqui está um profeta que tem poder sobre a natureza. Aqui está o Filho de Deus. Era esta a mensagem que Jesus intencionou passar para os seus discípulos. Jesus não andou sobre as águas por pura mágica. Não. Jesus andou sobre as águas porque ele estava demonstrando aos seus discípulos que ele era maior do que Moisés, a quem eles tanto estimavam. Vejam bem que os discípulos ficaram apavorados quando viram Jesus andando sobre as águas. Eles pensaram, só pode ser um fantasma. Como alguém, um ser humano não pode ser. Se fosse eu e você, não pensaríamos a mesma coisa? Como nós poderíamos olhar, de repente estávamos lá no Rio Guaporé, pescando, e de repente vem um ser andando sobre as águas. Eu acho que eu e o Eliseu sairíamos correndo, né? Ligaríamos o motor e perna para quem tem. Pena que os discípulos, não sei se estavam remando, coitados, não dava. E o mar estava revolto, o mar estava em tempestade, os ventos sopravam forte, os ventos eram contrários. E isto trazia certa apreensão para os discípulos. E a Bíblia nos diz que de repente eles veem um homem, um ser, andando sobre as águas. E eles ficaram espantados, ficaram com medo. Mas de repente Jesus disse, sou eu, não temais, não se preocupem, não se apavorem, porque sou eu. E eles ouviram a voz de Jesus e entenderam que era o mestre. Jesus entrou no barco, fez-se bonança e logo eles chegaram à beira da praia. Alguns teólogos acreditam que quando João diz, e logo chegaram à beira da praia, este milagre havia se potencializado, quer dizer, eles estavam em uma distância muito grande da margem e de repente, além de Jesus acalmar a tempestade, ele fez o barco andar rapidamente e chegar à outra margem. Mas, se a gente fizer uma interpretação bastante simples, nós vamos entender que por causa que a tempestade cessou, os ventos cessaram, então a viagem se desenrolou de forma normal e eles chegaram ao outro lado do mar.
Vejam bem que nós cantamos aqui agora há pouco, Mestre, o mar se revolta, né? Cantamos aqui a última canção também, falando justamente sobre isso. E nós sabemos que, às vezes, nós lemos esse texto e ficamos, nossa, quando os problemas da minha vida estiverem parecendo que são intransponíveis, eu posso ter certeza que Jesus está no barco. Nós fazemos esta análise, fazemos esta comparação, né? Alguns vão dizer esta alegoria, mas na verdade o que o texto quer demonstrar ao leitor da palavra de Deus é isso, é que nós estamos de um Deus todo-poderoso, nós estamos diante de um homem, Deus, Jesus é 100% homem, 100% Deus, maior que todos os homens que já existiram na face da terra. E é claro, mais que suprir as nossas necessidades do dia a dia, este homem chamado Jesus preparou-nos a vida eterna, e é isso que nós vamos ver mais adiante. Este homem tem para nós algo muito maior que suprir as necessidades nossas básicas do dia a dia. Ele tem algo muito mais especial, que é justamente nos proporcionar a vida eterna, a reconciliação com Deus, a comunhão com Deus. Isto Jesus tem muito mais para nós. É claro que as outras coisas, elas vêm de bandeja. As outras coisas, elas são consequência da nossa comunhão com Deus. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que, tendo Jesus como nosso Senhor e Deus, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos ficar tranquilos porque não importa o que nos aconteça nesta vida, nós temos garantida a vida eterna. Não importa o que nos aconteça aqui, não importa se amanhã eu estou sadio ou doente, se amanhã eu estou livre ou preso, se amanhã eu estou bonança ou perseguido. Não importa o que aconteça amanhã, nós temos uma garantia de vida eterna, porque o nosso Jesus nos salvou. Essa é a maior compreensão. E quando nós entendemos isso, não importa o que nos aconteça. Vivemos dias hoje em que as pessoas vivem tão aflitas porque são bombardeadas constantemente por pregações de que o crente não sofre, o crente não passa por problemas, o crente não passa por adversidades, porque ele serve um Deus todo-poderoso e esse Deus não vai deixar nada de mal acontecer com ele. Mas esta mensagem não é verdadeira, porque Deus é sim todo-poderoso, mas ele vai fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, e para cumprir os seus propósitos e não os nossos caprichos. Por isso que muitos perdem a fé, porque recebem essas promessas. Eu já vi alguns pregadores dizendo, olha, existem mais de 3.000 promessas na Bíblia, aposte-se delas. E eu já li a Bíblia várias vezes e não vejo tantas promessas assim. Mas a maior promessa que existe na Bíblia é que ele vai salvar os seus eleitos. Essa é a maior promessa. E, inclusive, eu quero dizer para você, ele já salvou você. Você não vai ser salvo. Você já é salvo em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa maior alegria. Não pode haver maior alegria para o crente do que esta, senão ele está na religião errada. Se nós não descansamos no Senhor, não alegramos quando ouvimos esta mensagem de que somos salvos em Cristo Jesus, de que Jesus morreu pelos seus eleitos, se nós não alegramos com esta mensagem, a nossa fé é vã. O apóstolo diz assim, olha, se vocês esperam Jesus só nessa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Então a nossa esperança não está nessa vida. É claro que recebemos a promessa de Jesus de que ele nos abençoaria também, né? Nos abençoaria também. Receberíamos bênçãos aqui, mas essas bênçãos são acessórias e não o nosso objetivo principal. O nosso objetivo principal é aquele que nós já alcançamos, a vida eterna
em Cristo Jesus. Vamos adiante que nós vamos ver mais sobre isso. A partir do versículo 22, então, nós já vimos uma relação entre o milagre da multiplicação dos pães e a primeira Páscoa. Vimos a relação entre o milagre de Jesus andar sobre o mar e o milagre da travessia do Mar Vermelho. E agora vimos que lá no Êxodo eles receberam um grande milagre de Deus, que foi o maná que desceu do céu. E agora, qual o novo milagre que João nos apresenta? João nos apresenta o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus. Versículo 35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em cima disso que nós vamos trabalhar um pouco mais aqui nesta mensagem, nesta noite. Vejamos. Depois que Jesus andou sobre o mar, que ele chegou do outro lado, a Bíblia nos diz, se você ler o texto aí, eu quero resumir para ganharmos tempo. A Bíblia nos diz que o povo, no dia seguinte, aquele povo que havia comido os pães que Jesus multiplicou, eles foram atrás de Jesus. Não se deram por vencido. O homem sumiu, mas deve estar em algum lugar. E eles, como bons investigadores, perceberam que havia um barco solitário à margem do rio, perceberam que os outros barcos não estavam ali, eles disseram: opa, os discípulos dele foram embora. Eles atravessaram o mar. Vamos então para Cafarnaum. E foram para Cafarnaum, que era uma cidade que estava do outro lado do mar, e encontraram Jesus ali com os seus discípulos. E a Bíblia nos diz, no versículo 25, o seguinte: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Olha a pergunta que eles foram fazer. Parece aquela pergunta de quem não tem o que perguntar, bem sem graça, né? Você chega perto de alguém, não tem o que falar, mas você quer estar perto dele e você inventa uma pergunta qualquer. E eles perguntam: mestre, quando chegastes aqui? Né? Quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus já foi direto. Nós costumamos brincar, né, com a Tramontina, né? Corte rápido, né? Então Jesus foi direto para eles: olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais que eu fiz. Em outra versão, na linguagem de hoje, diz assim: vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram, e não porque entenderam o milagre. É isso que Jesus acabou de dizer a eles. Vocês estão procurando a mim, não é porque entenderam o milagre que eu fiz. Vocês não entenderam nada. Vocês estão me procurando só por causa do resultado do milagre. E não é isso que muita gente procura Jesus hoje. Muitas pessoas procuram as igrejas não é por causa do Senhor Jesus, mas por causa do milagre que Jesus faz. Muitas pessoas procuram a casa de Deus não porque Jesus é o Senhor, ou para que Jesus seja o Senhor de suas vidas, mas por causa do que Ele pode fazer por eles. Mas por causa dos milagres que Ele pode fazer por eles. Muitos estão assim. Mas isso também não é de todo resultado de uma sociedade inconsequente. Não. Isso é resultado de pregadores inconsequentes. De pessoas que, para encher as suas igrejas, pregam de forma a agradar o povão. Você vê constantemente propagandas aí: venha para cá que o milagre vai acontecer na sua vida. Venha para cá que você será curado. Se você der o dízimo aqui, pode fazer o desafio que o milagre vai acontecer. E as pessoas vão atrás. Aí você fala: mas o cara é burro, né? É um ignorante, como faz isso? Vende a casa e dá o dinheiro. Mas isso não é, a gente não pode nem dizer que é burrice, condenar as pessoas. Isso aí é porque eles estão aflitos, necessitados e são ludibriados.
são enganados. Muitas pessoas, por causa de doenças e enfermidades, eles vão atrás de curandeiros, não vão? Pai de santo, macumbeiro, sei lá o quê. Muitas pessoas vão atrás disso. E já houve época que, às vezes, até evangélico ia atrás. E olha se não existe pessoas ainda hoje que fazem isso. Não querem nem saber de onde vai vir o milagre, se vai ser um demônio que vai fazer um milagre ali, um suposto milagre, mas ele quer ficar curado, ele quer ficar livre daquele problema, daquela situação. E aí, quando alguém prega e diz, olha, pode vir, se você fizer um desafio, você der uma oferta, vai acontecer, vai acontecer. E a pessoa faz. Teve um templo aí que foi inaugurado há algum tempo atrás em São Paulo, que as pessoas, para participar da inauguração, davam uma oferta de 100 mil reais. E não é mentira. Né? Oferta de 100 mil reais para receber uma cura, um milagre. E o pregador que está ali usa o nome de Jesus e diz que isso é a vontade de Deus. E as pessoas acreditam. E aí isso nos responde à indagação de que por que o movimento evangélico cresceu tanto no Brasil e existe tanta violência ainda assim. Existe tanta corrupção ainda assim. Sabe por quê? Porque estas pessoas encontraram os milagres, mas não encontraram o Senhor que pode fazer milagre. Elas não entenderam os sinais que Deus faz. Elas não entenderam nada disso. E por isso, elas não se convertem, não se transformam e vão pelo mundo com o rótulo de cristãs, mas praticando todo tipo de coisas que desagrada a Deus. Não são escolhidos do Senhor, não são eleitos do Senhor, não são pessoas salvas em Cristo Jesus. São pessoas que estão atrás do nome de Jesus por conveniência e não porque o amam de todo o coração. E Jesus disse isso a eles. Jesus, então, no versículo 27 diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus disse, olha, trabalhai, pessoal, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E o povo não entendia o que Jesus falava. Jesus falava uma coisa, o povo entendia outra. Olha o que eles dizem. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar os trabalhos de Deus? Aí na versão atualizada diz as obras de Deus. Que faremos então, Senhor, para realizar estes trabalhos? Jesus falou, eu penso que Jesus falou, meu Pai, como o Senhor tem tanta paciência com esse povo, né? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vocês querem trabalhar para Deus? Creiam naquele que foi enviado. Tem muita gente aí querendo trabalhar para Deus e está abrindo um monte de igreja, não é? Rapaz, mas você anda aqui por Ji-Paraná, você vê nome de igreja, cada nome de igreja, e a cada dia que passa parece que abre mais uma, não é assim? Então, esses dias eu estava vendo aqui na T14, já tem uma igreja ali na esquina com a Manuel Franco, e de repente abriram uma outra, no meio da quadra lá, assim, bem quase de frente para a outra. Meu Deus, né? Esses dias eu ouvindo o rádio de uma certa igreja, alguém falando, o irmão ainda brincou, né, contou uma piadinha, dizendo, olha, uma irmã indagou a uma missionária, por que uma senhora indagou, uma senhora não crente indagou a missionária, por que esse tanto de igreja que abre aí? Tem muita igreja. A missionária perguntou para ela assim, e você vai em qual igreja? Ela falou, em nenhuma. A missionária disse, então tem que abrir mais uma, porque você não vai em nenhuma. Será que isso é verdade? Né? Será que precisa disso mesmo? Por que estão abrindo tantas igrejas? Será que não virou um negócio abrir igrejas? Será que não virou um negócio lucrativo abrir igrejas? Porque se não desse oferta, eu acho difícil ter tantas igrejas assim. Não teria, né? Seria bem mais difícil. Mas como tem oferta, tem dízimo, arrecada dinheiro, eles então querem abrir.
Não estou aqui condenando dízimo e oferta, de forma alguma, irmãos. Estou aqui criticando quem abre igreja só pensando nisso, né? Dízimo e oferta é algo importante, graças a Deus, desde a minha infância, desde quando ganhei meu primeiro real, eu entrego meu dízimo. E sou grato a Deus por isso, porque não dá para eu pegar o meu salário, sabendo que a Bíblia nos diz que nós temos que entregar o dízimo e eu não entregar. Eu não consigo pegar o meu salário e falar assim, não, vou guardar esse, o que era dízimo, eu vou guardar aqui esse mês. Não dá. Eu não consigo fazer isso. Já pequei de muitas formas, mas esse pecado aí, eu ainda não, Deus não deixou eu cometer, não. Ele não deixou eu cometer. Não é porque eu sou bom, não. Mas é o mais fácil de não fazer, de não pecar. Para mim, é o pecado mais fácil de não cometer, é o pecado de não entregar o dízimo. Os outros, na verdade, os outros são, eu acho que eu usei o termo errado, né? É bem mais fácil você cometer os outros pecados. Esse pecado, mas na verdade, eu acho que não estou me fazendo entender. É bem mais fácil cumprir essa ordem, isso. A ordem de entregar o dízimo, ela é a mais fácil de se cumprir. É mais fácil entregar dízimo do que amar o irmão. É mais fácil entregar dízimo do que não falar mal do irmão. É muito mais fácil, entendeu? É muito mais fácil entregar o dízimo do que orar pelo inimigo. Tá doido. Não é fácil orar pelo inimigo. Mas entregar dízimo eu acho fácil. Então, por isso é que eu ainda não cometi esse pecado. Pode ser que eu cometa, eu sou homem. Entenderam? Mas é por isso. Então, as pessoas vivem aí abrindo igreja, não com o propósito de engrandecer a Deus, porque e eles abrem com a intenção, dizendo assim, olha, nós temos que abrir porque temos que fazer a obra de Deus. E aí, Jesus disse, olha, a minha obra é o seguinte, creia naquele que foi enviado pelo Pai, ou seja, creiam em mim. Se nós cremos em Jesus, não é porque eu não concordei com o conselho da igreja aqui que eu vou rachar a igreja, vou abrir uma nova igreja. Se eu creio em Jesus, não é porque eu não concordei com o pastor, igual tem igreja que é diferente da nossa, né? O sistema deles é diferente, o pastor é que praticamente manda. Então, se eu não concordei com o pastor, eu vou abrir outra igreja? Que crença é essa, né? Que crença é essa? E aonde estão as ordenanças da submissão e por aí vai? Então, na verdade, são desculpas para cumprir com os seus próprios egoísmos. Versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Parece que aqui eles começaram a entender. Jesus disse, olha, dirijam-se, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus não falou, ó, a obra de Deus é creiam em mim. Jesus não falou isso. Então, como eles já não estavam entendendo muita coisa, pode ser que eles perguntassem, quem temos que crer? Não. Parece que eles começaram a entender. Eles perguntam, que sinal o Senhor vai fazer para que vejamos e creiamos em ti? Começaram a entender, mas não entenderam certo de novo. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então eles disseram, olha, o que o Senhor pode fazer por nós? Lá Moisés fez um milagre lá no deserto, mandou pão do céu. Aí Jesus vai e diz, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não entenderam de novo. Jesus está dizendo, eu sou o pão. Eu sou o maior milagre de vocês. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Para que vocês estão querendo um milagre? Para quê? Para que vocês estão querendo que eu faça algo extraordinário? Eu estou aqui. E é isso que Jesus está dizendo para você nesta noite. Você não precisa ficar correndo atrás de milagres. Jesus é o seu milagre. Jesus já habita em você, no seu coração. Jesus
é o seu milagre. Ele já salvou você. Então não precisa de você ficar correndo atrás dessas coisas. Não precisa de você ir atrás de um pai de santo. Não precisa de você ir atrás de um profeta, de um missionário, seja lá quem for. Jesus é o seu milagre. Ele é o pão da vida. E você pode confiar nele, que, consequentemente, o que for preciso, ou o que ele quiser fazer por você, ele fará. Não estou dizendo que você não deve orar pelas suas necessidades, claro que deve orar, mas confiando em Jesus e tendo esta convicção de que ele já é tudo para você. É como se eu dissesse, ele já basta para mim. Louvado seja Deus. Então, Jesus disse, olha, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Depois vamos pular esse versículo, depois a gente volta aqui. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida, e eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade do Pai? Que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário para resgatar a mim e a você, para perdoar os meus e os seus pecados, para que nós pudéssemos ser eleitos, nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus por adoção. Para isso que Jesus veio ao mundo, para morrer por nós. E a Bíblia nos diz que, no versículo 41, eles não entenderam bem. Quando Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida, que desci do céu, no versículo 41 lemos o seguinte, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Os judeus não entenderam. Era um povo difícil. Eles não entenderam. Como pode ele estar falando que é o pão que desceu do céu? Como ele desceu do céu? Ele é filho de Maria, filho de José. Nós conhecemos ele. É lá daquela família de carpinteiro. Esse homem está doido. Eles começaram a murmurar. Mas aí, se fosse eu que estivesse dizendo, eu poderia, tenho que retrair, né? Tenho que voltar atrás, deixa eu explicar para vocês. Jesus não quis explicar. Jesus sabia o que estava fazendo. A Bíblia nos diz, respondeu-lhe Jesus, versículo 43, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Depois a gente volta aqui nesse versículo. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 48, para ganharmos tempo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus começa a aumentar a intensidade do seu discurso. Ele havia dito, primeiramente, que ele era o pão que tinha descido do céu. Agora ele diz, além de ser o pão que desceu do céu, o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo começou a murmurar e Jesus começou a aumentar a intensidade do seu discurso. Ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele não para por aí. E o pão, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí o negócio já começa a complicar. Jesus diz que é o pão que desceu do céu, o pão vivo, e o pão que ele vai dar pelas pessoas é a carne dele. Eles já tinham começado a murmurar de Jesus, porque Jesus tinha dito que desceu do céu. Imaginam agora, como não estava a conversinha. Imagina se eu estivesse dizendo aqui, cada um estava virando para o outro, e o barulho já estaria sendo audível na igreja. Então, Jesus diz, e aí o versículo 52 nos deixa isso claro. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Que absurdo! Esse homem vai nos dar de comer a sua própria carne.
Os irmãos bem sabem que os judeus não comiam carne de qualquer tipo de animal. Existiam os animais impuros, que não se podia comer, e os animais puros, que se podia comer. Agora, imagina comer carne humana? Tá louco? O que esse homem está dizendo? Né? E aí, só que Jesus não retrai. Ele leva o seu discurso ao ápice. Jesus diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Imaginem agora. Agora o negócio pega fogo. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Ele já não era somente o pão vivo que desceu do céu, como agora também já não era, ele não só ofereceria a sua carne, mas quem quisesse viver eternamente deveria comer da sua carne e beber o seu sangue. Isso para os judeus era uma blasfêmia, porque os judeus não comiam sangue de nenhum tipo de animal. Né? Todo animal, os irmãos sabem, que aqui já trabalhou em grandes frigoríficos, que os judeus saem lá da terra deles e vêm aqui no Brasil inspecionar o abate dos animais. Não sei se alguém aqui já trabalhou e conheceu algum israelita por aqui. Eu não sei quem em Rondônia, lá o irmão Rafael, mas lá em Goiás, a Friboi tem um grande frigorífico lá e eu conheci várias pessoas que trabalharam com eles. Eles vêm e ficam assistindo. E, aliás, né, na verdade, eles é que degolam o animal, porque tem que ser com uma faca especial e por aí vai. Então, eles não aceitam beber sangue de animal, agora beber sangue de um homem. Isso para eles era uma blasfêmia, um absurdo, mas porque eles não estavam entendendo nada. Jesus não estava falando comer e beber comer da sua carne física e beber do seu sangue físico. Jesus estava utilizando-se de uma linguagem figurada para dizer, olha, aquele que não tiver uma comunhão íntima comigo, não terá vida eterna. Para ter vida eterna, terá que ter uma comunhão íntima comigo. E de forma indireta, Jesus estava falando da Santa Ceia, que nós participamos aqui uma vez por mês. Mas diretamente ali, Jesus estava dizendo para eles, olha, aquele que não tiver uma comunhão íntima comigo, não pode ter a vida eterna. Mas, indiretamente, ele também estava dizendo que aqueles que não comem, não participam da ceia do Senhor, não podem ter parte com ele. E muitos têm negligenciado este sacramento especial. E aí, ele então conclui, este é o pão que desceu do céu. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Vocês estão entendendo? Disse Jesus para eles. O pão que desceu do céu verdadeiro é esse, e não se assemelha em nada àquele pãozinho que caiu do céu lá no deserto. Seus pais comiam deles e mesmo assim morriam. Inclusive, o maná apodrecia, não podia comer de um dia para o outro, não podia pegar o que foi colhido no dia anterior, não podia ficar para o dia seguinte, senão dava bicho. Esse não é o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu, diz Jesus, sou eu. E quem de mim se alimentar, viverá para sempre. Interessante aqui, a Bíblia tem umas coisas maravilhosas que não foram escritas sem propósito, mas Jesus, é a primeira vez que Jesus usa esse verbo, eu sou. Né? No grego, se não me engano, eu sou é uma palavra só. Eu sou. É a primeira vez que ele usa. E os irmãos lembram, lá daquele fato que Moisés, no Monte Sinai, aí ele estava lá cuidando das ovelhas, e de repente uma ovelha se perde, não acha as ovelhas ali no Monte Sinai, de repente ele viu uma sarça que tinha um fogo pegando nela lá, a sarça ardia, queimava, mas não se deteriorava, não se consumia, e aí Moisés chega diante de Deus, e depois Deus diz para ele, dá a ele a missão de libertar o povo de Israel, e aí Moisés diz, mas qual o seu nome? Como direi a eles? Eles vão me perguntar, quem foi que te enviou? Êxodo capítulo
não me engano, 14. Êxodo 3:14. Quem foi que eles vão me perguntar, quem foi que te enviou? E aí a Bíblia nos diz que Deus respondeu para ele, olha, você vai dizer para eles, eu sou. Diga para eles, o eu sou me enviou a vós. Agora Jesus está utilizando este verbo, eu sou o pão da vida. Depois, e esta é a primeira de uma sessão de 7 vezes no Evangelho de João, em que Jesus usa esse verbo eu sou. Em João, capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João, capítulo 9, versículo 5, ele diz, ele repete esse mesmo texto, essa mesma expressão, eu sou a luz do mundo. Em João, capítulo 10, versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas e o bom pastor. Em João 10, 14, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Melhor dizendo, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15, 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. 7 ocasiões em que ele usa esse verbo, eu sou. Então ele estava usando essa expressão, demonstrando, aqui está encarnado o eu sou que conversou com Moisés lá na sarça, lá no Monte Sinai. Então, concluindo, foi esse o discurso que escandalizou o povo. Foi por causa desse discurso que o povo queria matar Jesus, que os judeus queriam matar Jesus. Quando ele disse, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí eles disseram, opa, temos que matar esse homem. E por isso Jesus, no versículo 1 do capítulo 7, evita a terra dos judeus, porque não era a hora ainda de cumprir-se o plano de Deus, que era Jesus morrer pela humanidade. Então, a Bíblia nos diz que até os discípulos de Jesus, como nós lemos no início da pregação, se escandalizaram e deixaram Jesus. Vários discípulos de Jesus, quando ouviram essa pregação, disseram, não, é duro demais ouvir uma coisa dessa. Não dá para seguir esse homem. Vamos deixar. E aí Jesus olha para os seus apóstolos e diz assim, e vocês? Não querem me abandonar também? E aí Pedro fala algo que é maravilhoso. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em uma versão diz assim, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Às vezes você está preocupado com tanta coisa, às vezes até pensando em desistir da fé, mas eu digo para você, para quem você vai? Diga como Pedro, para quem irei? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. E para concluir, eu quero destacar aqui algo que Jesus disse, eu disse aos irmãos, pedi aos irmãos que a gente pulasse o versículo 37. Volte aí no versículo 37 e vamos ler este versículo. Os discípulos ficaram escandalizados, os judeus muito mais. Mas Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, aí no versículo 65, e prosseguiu Jesus. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Entender esse discurso de Jesus, essa mensagem de Jesus, não é para qualquer um. É só para os eleitos do Senhor. É só para aquele que ele ilumina, que ele abre a mente. E eu tenho certeza que você já foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que você já encontrou Jesus, que você já teve esse encontro com Jesus, e que você compreende isso. E por isso eu quero te chamar a atenção ao fato de que, às vezes você olha e diz assim, mas como eles não entendiam lá? Eu quero dizer a você que se não fosse Deus, nós também não entenderíamos. Se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus, nós também não entenderíamos.
O povo do mundo, o ímpio, não entende esse texto. Eles não entendem nada disso, acham que isso é loucura. A palavra de Deus nos diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Para o homem sem Deus, sem o conhecimento de Deus, isso é loucura. Mas para você, eleito do Senhor, isso é vida, isso é alegria, isso é paz no Espírito Santo, isso é gozo no Espírito Santo, isso é uma esperança inexplicável. E aí Jesus também nos diz, ele repetiu por 3 vezes, e eu ressuscitarei no último dia, e eu ressuscitarei no último dia, eu ressuscitarei no último dia. Jesus dá ênfase a isso, querendo dizer, olha, aquele que crê em mim terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós, mesmo se morrermos um dia aqui, não sabemos, muitos, desde que Jesus disse isso, já morreram, mas morreram salvos os eleitos do Senhor. Muitos dos eleitos do Senhor já morreram. Quase 2000 anos se passaram, mas eles ressuscitarão no último dia. Nós, se Jesus não voltar, hoje, amanhã, ou depois, ou daqui 50 anos, no meu caso, daqui uns 80 ainda, se ele não voltar até lá, nós vamos morrer. Vamos morrer, mas ele nos ressuscitará no último dia. Nós não ficaremos para sempre no pó. Nós não ficaremos para sempre no leito, aliás, no túmulo. Nós não ficaremos para sempre ali, pois Jesus Cristo nos ressuscitará no último dia. Isto é promessa. E olha, às vezes tem muitos aqui que já perderam entes queridos, mas saiba você que que este ente seu ressuscitará no último dia. Se você morrer, você também ressuscitará no último dia. E todos nós, tanto os que estivermos vivos, quanto os que estiverem mortos e ressuscitarem, juntamente encontraremos o Senhor Deus para morar com Ele para sempre. E isto é a maior esperança do crente. Esta é a maior esperança do salvo, porque nós já fomos salvos. Ele nos dá outra promessa aqui, ele diz, olha, e quem vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Jesus não vai perder nenhum de seus eleitos. Você é salvo e está salvo para sempre. Você não será salvo, você já é salvo. Aquele que creu em Jesus é salvo. Portanto, esta é a alegria dos eleitos, a esperança dos eleitos na ressurreição é algo que nos pode fazer regozijar, saltar de alegria. Portanto, o que aprendemos nesta mensagem, neste texto, foram 71 versículos. Nós praticamente lemos todos eles. Eu sei que o tempo passou rápido. Se fôssemos aqui aprofundar em cada um destes aspectos abordados pelo apóstolo João, poderíamos ficar um mês. Mas a intenção era de passar de forma superficial, tentando aproveitar o máximo aqui. Então, nós aprendemos que os milagres que Deus realiza servem aos seus propósitos e não aos nossos caprichos. Guarde isso. Jesus é o milagre de que mais precisamos. É Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Nós já ouvimos isso quantas vezes, até de pessoas que não são crentes. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E é uma verdade, quem tem Jesus tem tudo de que precisa. E quem não tem Jesus pode ter seu homem mais rico, que falta muita coisa para ele. E a principal, a vida eterna. Terceiro, ele nos proporciona a vida eterna. Comer da carne e beber do sangue de Jesus retrata a união entre Cristo e a igreja. Ninguém pode vir a Cristo por mérito próprio. O que vem a Cristo jamais será abandonado por ele. E Cristo nos ressuscitará no último dia.